queria agradecer a presença de todo mundo, dizer que é um prazer poder receber aqui tanto o Dr. Almino quanto a Solange, que são pessoas que eu sei que tem muito aqui para acrescentar e para ajudar a gente a entender melhor essa questão da obesidade, né? Para quem não conhece, a Solange Couto é atriz já de várias novelas, famosa já por vários personagens que ela interpretou, e o Dr. Almino, um especialista da área de cirurgia e gastrointestinal, é isso, né, doutor? E bariátrica. E bariátrica. Eu estava considerando tudo num grande pacote já. Eu acho que, Gavroche, dá para a gente aproveitar isso para já esclarecer alguma coisa para as pessoas. Existe uma especialidade médica que chama cirúrgica, que chama cirurgia do aparelho digestivo. Então, a minha especialidade é cirurgia do aparelho digestivo. No Brasil, cirurgia bariátrica ainda não é reconhecida como uma especialidade, mas como uma área de atuação do cirurgião do aparelho digestivo. Então, a minha especialidade é cirurgia do aparelho digestivo e a minha área de atuação é cirurgia bariátrica. Ótimo. A explicação foi excelente, doutor. Acho que a gente precisava disso para poder começar a nossa conversa mesmo. E eu gostaria de, primeiro de tudo, lembrar a todos que a escolha desse tema foi uma escolha baseada pelo que a Organização Mundial de Saúde determinou como sendo o tema do Dia Mundial da Obesidade, de combate à obesidade, que é o que todo mundo tem que se ajudar, todo mundo tem que se unir. Ele pede que a sociedade inteira se manifeste e se una a favor das pessoas que estão lutando contra a obesidade, ao invés do estigma e do preconceito que a gente vê tanto por aí. Então eu queria começar com você, Solange. Como é que foi para você, com sua família, com seus amigos, com as pessoas ao seu entorno, primeiro o convívio antes da cirurgia e como é que foi o apoio pós-cirurgia? Boa tarde a todos. O que ocorre? Eu sempre fui uma pessoa magra, longilínea, magra, eu tenho 1,78 m de altura e nunca tive problemas, nem familiares de obesidade. E depois do que o meu filho nasceu, eu fui ganhando peso. Durante a gestação, eu ganhei bastante peso. E comecei a comer, eu sempre comi muito bem, sempre gostei de comer, mas sempre fui ladrazinha, sempre fui mosquinha. Além de comer bem, eu sempre dava umas roubadinhas. Daí eu ganhei bastante peso, fiquei numa forma que eu não conseguia retorno. E na minha profissão, na nossa sociedade, a pessoa pouco fora do peso já é chamada de gordo. Já é visto, você já tem problemas na compra de roupas, você já tem problemas de locomoção, que as pessoas passar, e muitas coisas acontecem, todos nós sabemos disso. E eu comecei a me sentir mal também por causa da minha profissão, porque na minha profissão, você não vê atores gordos, você vê 1, 2, 3, 15, 20 não. Mas me incomodava a mim, pessoalmente, primeirissimamente, porque eu me ouço muito, eu me faço o melhor. E na minha própria família sempre começaram a falar, você tá grande, hein? Você nunca foi assim, hein? Eu comecei a ouvir tudo que a pessoa que engorda e que fica bem além do peso começa a ouvir. Nossa, mas essa mulher teve um corpo. E eu, como às vezes não sou muito bem-humorada, eu respondia, por que eu não tenho mais corpo, só tenho cabeça? Se eu tive um corpo, não tenho mais. E eu fiquei bem ríspida na época e comecei a ver uma necessidade, eu fiz tudo, fiz dieta, tomei fórmula, tomei injeção, o que for pensado possível, eu lancei mão dos recursos todos. Até que me foi aconselhado, me questionado, por que você não faz uma bariátrica?
E era um assunto muito novo. Para mim, era absolutamente novo, mas era um assunto ainda novo. Lá se vão 9 anos. E aí eu fui procurar saber um pouco mais, procurei o Dr. Mário Vitor, fui saber dele e comecei as sessões de terapia psicológica, as explicações nutricionais e comecei todo um processo. E quando eu resolvi fazer a cirurgia, eu não contei para ninguém. Só na minha casa mesmo se sabia disso. Só o meu ex-marido, as minhas pessoas muito próximas. E eu operei. E quando operei, o resultado veio, começou a surgir em 30 dias, 35, 40 dias. Eu já vim voltando, e eu tinha desaparecido um pouco, muito das pessoas. E quando eu apareci de volta, comecei a ressurgir, postando foto, a internet não era tão assim ainda, mas já era. Aí eu fui à televisão, comecei a ligar para as pessoas, e aí foi todo mundo ficando muito assustado. E aí, o que eu percebi? O tempo que eu fiquei gorda, grande, fora do que as pessoas eram habituadas a me ver a vida inteira, e que eu sumi, as pessoas, inclusive, não me procuravam. Então, o obeso passa a sofrer, inclusive, essa solidão, esse abandono de alguns amigos e de familiares mesmo, mais distantes, primo, não sei quem, o pessoal mais longe um pouquinho, e é muito doloroso. Então, quando você começa a ter uma forma que, aos olhos da sociedade, é o que é belo, a concepção social é o que é legal, as pessoas começam a retornar. A cirurgia me ajudou muito, porque ela me devolveu a minha autoestima. A cirurgia me ajudou muito porque eu enxerguei algumas coisas, tipo essas do abandono social. A cirurgia me devolveu boa parte da vida que eu tinha meio que parado. Mas eu precisei me acompanhar, é absolutamente importante que nós falemos para as pessoas que fazer uma bariátrica, como as pessoas dizem, operar o estômago, não opera o cérebro. E gordo é gordo, gordo gosta de comer, guloso é guloso e olhudo e gosta de comer. Tem que ter acompanhamento para aprender a puxar esse freinho, a reduzir essa marcha, esse câmbio tem que aprender a descer. Senão não resolve, não é verdade, doutor? Exatamente. E eu acho que o que a Solange contou aqui para a gente até agora, e parabéns, Solange, por vir e abrir o seu coração, acho que isso é muito importante. Eu trabalho com tratamento de obesidade, cirurgia bariátrica há mais de 20 anos já, e o que a gente precisa nesse tema é educação. A palavra mais importante é educar as pessoas. Então, esta data, nós tivemos 2 datas muito importantes relacionadas ao tratamento da obesidade bem recentes. Uma semana atrás, 4 de março, o Dia Internacional da Obesidade, na verdade é de combate à obesidade, e no dia 8, o Dia Internacional da Mulher. Obesidade tem muito a ver com a mulher também, e a gente pode discutir isso aqui. Mas a Solange levantou alguns pontos que vêm exatamente em direção a por que nós temos que ter um dia 4 de março para falar sobre obesidade. Porque nós temos que discutir 5 pontos mais específicos e mais importantes. O primeiro deles, e você acabou de comentar, Solange, é que a pessoa com obesidade, o paciente com obesidade, ele quer comer. Mas não é por um problema dele. Isso faz parte da doença. Então, a primeira coisa é entender que obesidade é uma doença. E obesidade tem um código internacional de doenças. Ela está codificada como doença. O código é
66 e 66. E o principal sintoma da obesidade é ter muita fome. Mas ter muita fome vem daqui, ó. Daqui, não do psicológico. O psicológico é claro que interfere, mas é totalmente funcional. Vem do hipotálamo, que é a região que controla o metabolismo. E uma das características da doença obesidade, do paciente que tem obesidade, é ter muita fome. Por quê? Porque é uma doença inflamatória que gera fome. Então, não é um desvio do caráter, não é um desvio da personalidade, não é porque a pessoa é preguiçosa, é porque ela tem uma doença que leva ela a ter aquela situação. Então, aqui, a gente trabalha dois conceitos. O primeiro é de definir como doença, e o segundo é tirar essa visão comum das pessoas do estigma, do preconceito. Que agora há pouco eu falava com o Gavroche, e, né, Gavroche, a gente estava discutindo aquela situação. Eu estou num avião, e do meu lado, sendo uma pessoa com obesidade severa, eu pedi para mudar de assento, é gordofobia? O pessoal que está com a gente aqui na live depois responde se acha que é gordofobia uma situação como essa. A terceira situação do Dia Internacional da Obesidade é que nós temos que lutar para que as pessoas tenham o tratamento correto dentro de preceitos científicos. Recentemente, a gente viu 2 casos de repercussão nacional de pessoas que tiveram complicações sérias do uso de medicação inadequada para tratar a obesidade e que, infelizmente, acabaram por falecer relacionadas a isso, por uso de medicação inadequada em doses inadequadas. Tratamento da forma correta dentro dos preceitos científicos. Engata nisso acesso. Todos nós brasileiros devemos ter acesso ao tratamento justo. Devemos ter acesso à cirurgia, se for o caso. A Solange, quando decidiu fazer a cirurgia, teve acesso. Mas quantos brasileiros precisam fazer essa cirurgia e estão na fila dos hospitais públicos esperando por 5, 10 anos para fazer uma operação que vai lhes dar vida? Agora há pouco, no dia também de combate à obesidade, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, que o presidente hoje é aí do Rio, Solange, é o Dr. Fábio Vegas, eu já fui presidente da sociedade também, a sociedade fez um mutirão nacional, uma campanha belíssima que acabou aparecendo no Fantástico no domingo, porque uma das bandeiras da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica é lutar pelo acesso. Nós queremos que todo brasileiro tenha acesso ao medicamento e à cirurgia, se for o caso. E, número 5, prevenção. Educação. Não tem melhor lugar para trabalhar prevenção do que escola. Agora, se a gente pensar, e os nossos filhos na escola, eles estão recebendo uma orientação adequada sobre isso? Uma vez eu tive uma conversa com um dono de cantina de escola particular, onde me surpreendeu, porque a gente estava discutindo exatamente a quais alimentos servidos na escola e sugerindo que tivesse alimentos de alto poder, né, de alta capacidade nutricional, mas baixo em caloria. E aí ele me disse assim, doutor, mas se eu tiver isso na minha lanchonete, eu não vendo. Porque o que eu vendo é pastel, é coxinha, é sanduíche, é Coca-Cola. Então, vejam, isso é um problema cultural. A gente precisa trabalhar para mudar essa cultura. Então, essas são as 5 bandeiras que envolvem o Dia Internacional da Obesidade. Okay, doutor, o que ocorre muito na nossa sociedade, na nossa educação, por exemplo, eu nunca tive um obeso me empurrando, nem dando com o braço na minha cabeça, dentro do avião, nem dando com o cotovelo no meu rosto,
Mas eu tenho pessoas macérrimas, com uma mochila enorme nas costas, que bate na minha cabeça uma vez, gira para o outro lado, bate com a mochila no meu rosto, gira para o outro lado, bate com a mochila no meu ombro. E quando você segura a mochila da pessoa e diz, olha só, você está me incomodando, você está me machucando, a pessoa se ofende. Eu não fiz nada, você está com uma mochila que é um outro ser montado nas suas costas. Ou seja, ele tem o diâmetro até maior que um obeso, e o obeso não tem a má educação de dizer, mas acontece. Não, o obeso diz, se esbarrar, se cotovelar, vai dizer, me desculpe, porque ele já fica deprimido, ele já fica sem graça, porque ele Solange, já sabe isso faz parte. Isso faz parte do preconceito, isso faz parte do pré-julgamento, porque ele já se sente uma pessoa inferior à outra, ele acha que ele tem que pedir desculpa, como se ele fosse culpado daquilo, ele não tem culpa disso. Então, doutor, a sociedade protege a pessoa com consumo de álcool. Não, isso é uma doença, tal. E ela não tem o mesmo respeito pelo obeso. Isso nós temos que mudar. Então, doutor, a pergunta é, nesse momento, dentro desse tema que a gente está trazendo hoje para a conversa, por que é tão difícil mobilizar a sociedade em torno desse tema? Por que sendo um problema tão presente nas nossas vidas, por que a sociedade não se mobiliza para ajudar a combater esse problema? Pela questão do estigma. E esse estigma, Gavroche, ele não é só com o paciente obeso, a pessoa com obesidade, ele vem com a gente também que trata esses pacientes. Os nossos colegas, mesmo os nossos colegas médicos, eles veem o tratamento da obesidade de uma forma totalmente equivocada, a cirurgia bariátrica, mas espera aí, isso não precisa, é só fazer regime, é só fazer atividade física, coma menos, faça mais atividade física. Gente, quantas pessoas nós conhecemos? Eu conheço gente que come muitíssimo e é magro. Eu tenho muitos pacientes que comem muito pouco e são obesos. É claro que isso vai depender de cada momento da vida de cada um, mas isso faz parte do estigma. A Solange estava falando da profissão dela. Então, quando eu tenho uma apresentação que eu faço em congresso de medicina sobre estigma e preconceito contra a obesidade, e uma das coisas que eu trabalho, Solange, é assim, em geral, agora está começando a mudar um pouquinho, hein? Mas, em geral, quando uma pessoa com obesidade, um ator, uma atriz com obesidade, aparecia em um filme, pode contar, era o bandido. O mocinho, ele não era a pessoa mal, é o Java the Hutt do Guerra nas Estrelas, é o Sargento Garcia do Zorro. É o gaiato, é sempre o gaiato da história. É aquele obeso do Jurassic Park que roubava o dinossauro, que gerava toda aquela confusão depois. Aí a gente vê assim agora. Você lembra de um desenho muito antigo, doutor? Talvez não seja da sua geração, mas é da minha. O Bolinha. O Bolinha. Bolinha era um personagem que era um garoto bem gordinho, bem gordinho, bem gordinho, e os outros todos eram magrinhos. E o que o Bolinha fazia o tempo todo? Só comia. É assim que a sociedade faz. E ele comia por gula? Não, ele comia porque ele tem problema, é a forma dele desabafar. A nossa sorte é que a Magali come bastante e não engorda, né? É porque ela deve ter uma bariátrica natural. Não, sabe por quê? Porque a Magali, e isso é um grande exemplo, Gavroche, a Magali, ela tem o centro de controle do metabolismo dela funcionando 100%, porque é assim que as coisas deveriam ser. Se o meu centro de controle do peso está funcionando bem, aquele período que eu como um pouco a mais e me faz ganhar um pouco de peso, logo em seguida, o meu centro de controle do metabolismo ele vai aumentar o meu metabolismo basal. E nas próximas 3 semanas, eu vou perder aquele peso.
Então, é um ganha-perde. Ganha-perde por quê? Porque a balança pende para os dois lados. Mas se o meu centro de controle do peso está funcionando da forma correta, primeiro eu não vou ter fome excessiva para ganhar tanto peso. E numa situação ou outra que eu ganho um pouco, logo em seguida, por ajuste da taxa metabólica, isso vai melhorar. Então, isso é uma outra coisa que a gente vê frequentemente na obesidade. O ajuste metabólico está errado, a taxa metabólica das pessoas com obesidade ela está baixa. E isso vem de uma outra situação. Por quê? Porque nós estamos olhando muito para a balança. Mas o que importa na obesidade é a adiposidade. O que faz mal não é ter 120 quilos. O que faz mal é ter 52% de gordura corporal. A gordura é que vai produzir uma série de hormônios que a gente chama de adipoquinas, e essas adipoquinas vão, primeiro, fazer a pessoa cada vez ganhar mais peso, baixar cada vez mais a taxa metabólica e gerar hipertensão, diabetes, apneia do sono, e gordura no fígado, e uma série de doenças dessas que a gente chama de doenças associadas à obesidade. Solange, deixa eu te perguntar uma coisinha só. A Noélia, que está aqui participando da nossa live, ela comenta justamente que preguiça é a palavra subentendida que mais dói. Que todo mundo acha que gordo é preguiçoso, que obeso não tem força de vontade, né? Você, pessoalmente, experimentou alguma situação constrangedora, ruim, delicada? Como é que age? Quando eu estava grávida do meu filho, eu ainda não tinha começado a ganhar peso, mas na verdade eu tinha barriga de gestante. E estava fazendo valer no banco o meu direito de preferencial. E uma mulher que estava na fila comum, quando eu me levantei, que era a minha vez, ela imediatamente falou: tá aí só porque está gorda ou porque é global? Quer dizer, a pessoa, ela não sabia qual era a minha situação. Mas a primeira coisa que ela teve como emitir para me chamar a atenção ou para sei lá o quê, para me ofender, sei lá, foi porque está gorda, mas a gorda, ela encheu a agência bancária com aquela palavra, com a voz dela. E, assim, eu não me defendi, quem me defendeu foi o pai do meu filho e as pessoas todas que olharam bem para ela. Mas, assim, constrangimento que eu tive, sim, tipo, fui comprar uma roupa para uma pessoa, para dar um presente. E cheguei na vitrine da loja, olhei, era uma blusa pequena, para uma pessoa 38, 40. E eu entrei e perguntei para a vendedora: qual o preço, por favor, daquela blusinha que está na vitrine? Não temos para o seu tamanho. E eu perguntei a ela, eu falei para ela: não foi essa a pergunta que eu te fiz. Eu perguntei o valor da peça e não o tamanho existente. Me responda o que lhe perguntei. Aí eu escutei: nossa, como você é grossa. Interessante, né? A grossa era eu perguntei o valor. Eu não é uma inversão, né? Eu quero vestir essa blusa. Me dá uma aí que eu quero comprar. Não foi isso que eu perguntei? Então, é de uma falta de educação, é de uma grossura, é de uma falta de amor que as pessoas têm. A pessoa não sabe por que o outro está obeso. Quando eu comecei a ganhar medidas, antes de começar a ficar mais obesa, foi porque eu usei cortisona. Eu tive um processo alérgico no rosto, que meu rosto ficou inteiro em ferida. E eu usei corticoide 1 ano praticamente. E eu não engordei, eu inchei. Eu parecia uma esponja, a coisa, o rosto, a minha orelha ficou enorme, meu nariz ficou enorme, ficou tudo enorme. E as pessoas: nossa, você está gorda. Não sabiam nem o que é que eu tinha. Então, a sociedade é muito cruel, em especial com a pessoa que não tem a medida que eles acham. E como é que foi para você, então, dentro de todas essas situações, tomar a decisão? Eu quero fazer uma cirurgia porque eu encontrei na cirurgia o melhor caminho, nesse momento, para o meu caso, para um tratamento da obesidade. Foi a primeira que fui conhecer o Dr. Mário Vitor.
e saber mais a respeito para poder saber se era isso que eu queria fazer ou se eu queria continuar correndo atrás das fórmulas e recursos todos que todo mundo conhece. E o doutor Mário me explicou, me mostrou, ele não tentou me convencer, não. Ele me explicou do que se tratava e eu expliquei para ele que tinha muitos momentos, desde que eu tinha ganho peso, que eu tinha passado a comer até chorando. Eu não queria comer, mas eu comia. Eu tive uma prima que faleceu, ela fez bariátrica, mas ela não faleceu de bariátrica, não, tá? Ela faleceu de outra coisa. Mas ela também dizia isso, que antes da bariátrica, ela não queria comer, mas ela precisava comer. E quando se aborrecia, quando ficava triste, quando se sentia discriminada, quando se separou, a necessidade de comer. Então, isso não é uma invencionice, não é uma doença. A obesidade é uma doença que tem que ser tratada. Eu fui explicada pelo doutor Mário Vitor de o que a bariátrica poderia fazer por mim, e era um recurso que me daria um retorno seguro, até mais rápido do que os outros recursos que eu estava lançando a mão até então, e que não tiraria minha saúde, pelo contrário, restauraria a minha saúde. E aí eu fui para casa, pensei, e aí voltei ao consultório, pedi para fazer os exames e começar o procedimento para chegar à cirurgia. Doutor Almino, do ponto de vista clínico, quando é que a gente recomenda uma cirurgia bariátrica para um paciente obeso? Esse é um assunto que a gente poderia conversar muito tempo sobre ele, Gavroche, porque tem várias formas de ver essa situação. Então, existe, por exemplo, uma situação que é baseada em IMC. IMC, embora a gente, como médico, não veja como a forma ideal de avaliar a obesidade, é o índice mais usado em todo o mundo e é o que mais se presta no dia a dia. Mas o problema do IMC é que ele não coloca aqui aquilo que eu falei para vocês, que é o nível de adiposidade. Ele é baseado só no peso. Então, é o peso dividido pela altura ao quadrado. Nesse IMC, nós vamos ter 20 a 25, que é o IMC normal, 25 a 30, que é um IMC elevado já, mas ainda não configura obesidade, configura o que a gente chama de sobrepeso, ou seja, é aquele aumento de peso que, teoricamente, ainda não vai interferir na saúde daquela pessoa. Depois desses 25 a 30, que é o sobrepeso, 30 a 35 já entramos na obesidade, então definição de obesidade é ter um IMC acima de 30, 30 a 35 grau 1, 35 a 40 grau 2 e acima de 40 grau 3, ou obesidade severa. A cirurgia bariátrica se encaixa na obesidade grau 2, desde que acompanhada de doenças associadas, por exemplo, diabetes, hipertensão, apneia do sono, problema ortopédico. Então, aí a gente vê, algumas vezes, as pessoas falando assim, mas aquela pessoa ela tinha 90 quilos, ela fez cirurgia bariátrica, eu acho que ela não precisava. Mas ela não sabe que aquela pessoa de 90 quilos era diabética, usava insulina, 2 drogas para o diabetes, 3 para hipertensão, 2 para colesterol e triglicéridos, ou seja, ela tomava 15 comprimidos por dia. Então, não é só a questão do peso, também as doenças associadas importam. E na obesidade severa, que é ter IMC acima de 40, aí a indicação da cirurgia não depende de doenças associadas, embora a grande maioria dos pacientes que têm obesidade severa já tem formas de doenças associadas. E para aqueles pacientes que têm um IMC um pouco mais baixo, 30 a 35,
com doenças metabólicas mais graves, como o diabetes, por exemplo, que não se consegue um controle adequado com a medicação, a cirurgia bariátrica ela também está indicada, embora nessa situação ela vai ser conhecida por cirurgia metabólica, porque mais do que perder peso, ela vai ter uma indicação para correção de doenças, para correção de problemas de saúde. Agora, cada vez mais, a gente abandona esses números, 35, 40, e tenta entender a individualidade de cada paciente. Desde quando você tem obesidade? Quais são os tratamentos que você fez até agora? Qual é o resultado com cada tratamento deles? Como é que está as tuas doenças associadas? Então, levando em conta tudo isso, a gente pode traçar um perfil e decidir que a cirurgia tem uma boa indicação para aquele paciente. Então, essa sua informação, doutor, me trouxe aqui à mente uma questão que está muito em voga, né? Que as pessoas comentam muito hoje em dia nas redes sociais, que é a questão da aceitação, da pessoa se aceitar como ela é. Muitas vezes com uma propaganda de que eu sou feliz sendo gordo, mas sem perceber que ela pode ter doenças associadas que estão escondidas por trás disso tudo, né? Eu não sei você, Solange, como uma personalidade, né? Uma pessoa famosa, como é que você encara essa autopercepção de orgulho do corpo, da forma como ele é, sem levar em consideração a saúde das pessoas? Veja bem, eu acho que quando uma pessoa é gordinha desde sempre, desde pequena, ela só se viu dessa forma. E ela é feliz com a forma dela, porque é a forma que ela se conhece e que ela se reconhece. A partir do momento que ela começa a ter problemas de saúde, outros, porque a gordura dela, para ela, não é um problema de saúde, e começa a procurar ajuda, é que ela vai se conscientizar. Quando o gordinho, como a sociedade gosta de chamar, e o médico tem que chamar obeso, se conscientiza disso, começa a perceber realmente que eu sou feliz porque eu sou gordinho. Eu já ouvi isso de algumas pessoas, sim. Mas eu não consegui acreditar muito. Então, o importante para as pessoas, elas não se incomodam com o que elas estão fazendo com você, dentro de você e dentro da sua cabeça. E esse gordinho, ele pode até se sentir feliz, se sentir bem. Mas lá no fundo dele, quietinho dentro dele, quando ele está sozinho, eu não sei até onde ele realmente consegue. Ele faz essa felicidade para se convencer e não ficar triste o tempo todo. Mas em muitos momentos o gordinho não é feliz, não, gente. Porque a dificuldade do figurino, a dificuldade do lugar para sentar, a dificuldade, eu já vi... Eu andei pouco de transporte público, mas andei durante a minha juventude. E eu vi 2 vezes, eu me lembro perfeitamente, a pessoa ficando presa na roleta do ônibus. E tem que ser ajudada por 2, 3 pessoas a ser empurrada para cima para poder passar pela roleta. Então, assim, é complicado. Tem uns supermercados que colocam umas barras assim para as pessoas não entrarem de moto e até de bicicleta, que não passa uma pessoa além do meu tamanho entre aquelas barras. E eu não acredito que a pessoa que tenha uma medida maior que a minha, que tenha um diâmetro razoável grande, peso grande, diga, não, eu sou feliz porque eu não passo na roleta. Eu estou contente porque tem uma loja específica para gordo. Eu não consigo comprar cueca naquela loja, não consigo comprar calcinha naquela loja linda de lingerie, mas eu estou feliz com isso. Eu não acredito. Porque senão não admiraria o modelo que a sociedade impõe. Doutor Almino, a gente está justamente falando aí sobre essa questão do Dia Mundial da Obesidade, que tem o projeto de fazer com que todo mundo se ajude, né? E a gente
vê que a obesidade ela é uma doença que até certo nível ela é uma doença silenciosa. Ela não te causa nenhum desconforto físico, uma dor específica, uma dificuldade mais premente. Então, como é que a gente faz para conscientizar as pessoas de que a obesidade é sim uma doença crônica e de que ela precisa de tratamento? Eu acho que esse assunto que vocês estavam discutindo, ele acaba sendo uma reação da sociedade, daquelas pessoas que são humilhadas todos os dias, dizendo assim, não, me respeitem como pessoa. Eu sou obeso, me respeitem. Né? Tipo, esquece de mim, não me julgue, você não tem o direito de me julgar. Então, eu entendo isso como uma reação natural. Cabe a nós, principalmente aos trabalhadores da área da saúde que lidam com isto, levar a educação à sociedade em geral. Então, se a obesidade é classificada como uma doença, alguma razão tem. A Solange falava que a sociedade é má com o obeso. Mas Solange, ela é boazinha com quem tem câncer. Você já viu alguém falar mal de alguém que tem câncer? Não. Então, a sociedade respeita, ajuda, é bondosa com quem tem câncer, mas ela é má com quem é obeso, porque ela interpreta que a pessoa chegou daquilo ali por uma decisão própria dela. Você quis chegar aí. Você quis chegar aí. Agora, você come porque quer, você come essa quantidade. Às vezes, eu conheço pessoas obesas que comem pouquíssimo e nem comem tão errado. Eu conheço muitas. Não, eu conheço muitas assim também. Porque as pessoas dizem que o gordo come porque ele é esganado, porque ele é esgurido, porque ele é olhudo, porque ele é guloso, porque é tudo oso no gordo. O controle metabólico dele, Solange, já não funciona mais. Então, 1.200, 1.500 calorias que ele coma por dia, ele não consegue mais emagrecer. Mas a obesidade, ela tira, além de comprometer de uma forma muito importante a qualidade de vida das pessoas, ela tira tempo de vida, 5 até 20 anos. Existe um estudo que mostra que pessoas que têm o IMC entre 35 e 40, portanto, tem obesidade grau 2, a chance de uma pessoa com obesidade grau 2 chegar aos 70 anos de vida é de 70%. A chance de uma pessoa com obesidade severa, que tem um IMC acima de 40, chegar aos 70 anos de vida é de 50%. A metade morre antes. Das 10 causas principais de morte, quando a gente elenca acidente de carro, infarto, acidente vascular cerebral, tal, 5 delas têm relação direta com a obesidade. A obesidade é responsável pela metade das mortes das pessoas. Claro que alguém que tenha 30, 35 anos, com 120 quilos, pode se sentir muito bem pela idade que tem, mas à medida que o tempo vai passando e a maioria dessas comorbidades começa a aparecer depois dos 35, 40 anos de idade, a coisa vai se complicando mais. Só que se chegou aos 25, 30 anos com obesidade severa, vai ser muito difícil perder peso depois. Essas são as pessoas que precisam fazer cirurgia bariátrica. Porque a Solange deve ter ouvido muito disso. Não, mas fazendo bariátrica até eu, né? Como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Não, parece que você está roubando, né? Parece que você está fazendo algo totalmente escuso. Não, mas com cirurgia bariátrica até eu. É mole. Cara, não é mole. Não é mole de jeito nenhum, nem no primeiro mês, nem no segundo, nem no quinto ano. E
cirurgia bariátrica não vacina e não imuniza ninguém contra a obesidade depois. Por isso que aquilo que a Solange já comentou aqui também, da importância do acompanhamento depois. E, Solange, infelizmente, o que a gente vê ainda muito, por mais que a gente doutrine, por mais que a gente converse, você imagina assim, alguém que fez a cirurgia bariátrica, que já estava totalmente desesperançado de que pudesse emagrecer em um momento na vida. De repente, nos primeiros 3 meses depois da cirurgia, emagreceu 25 quilos, se sente com 18 anos de novo. Que voltar lá naquele chato do doutor Almino para ele ficar falando que eu tenho que fazer isso, aquilo, na psicóloga, eu não preciso. Eu tenho casos na minha família, doutor, muito próximos. Eu moro num imóvel que, porta de porta comigo, tem uma prima direta, sobrinha da minha mãe, né, que ela fez bariátrica. Ela tem 1,57 m, ela estava com 163 quilos. E ela não voltou nunca mais. Mas ela não engordou, mas passou a beber. Amém, amém. Mas passou a beber. Tem um sobrinho entorto, filho de uma outra prima falecida, que acabou de fazer a bariátrica em dezembro. Ele está ótimo, mas ele está indo ao acompanhamento. E o que eu disse para ele, não largue seu acompanhamento. Daqui a pouco Você quer comer uma rabada. E uma coisa, doutor, que é importante, eu acho porque como as pessoas me ouvem muito, o senhor é um médico, é óbvio que as pessoas ouvem. Mas o que eu digo, o senhor pode ter certeza que tem muita gente que vai acreditar mais. Como assim? Não pode comer uma rabada nunca mais? Pode sim, você pode comer a rabada assim, eu como. Eu como rabada. Não como uma rabada inteira, eu como um pedaço de rabada, uma colher de pirão, é a quantidade. Você não está impedido, o alimento não saiu do planeta e você não está impedido de comer. Você só tem que aprender com o acompanhamento a dosar tudo que você vai comer. Até porque o seu próprio estômago, se você comer além, ele mesmo vai fazer você devolver. Você começa a salivar e aí você tem que ir ao banheiro devolver o que você comeu ou bebeu demais. Então, assim, importante. Aqui de frente comigo eu tenho um que foi operado, tem um irmão dele que está por ser operado e tenho alguns casos que dizem, eu vou naquele chato nada e engordei de novo. Exato. Por que volta a engordar, doutor? Tá aí, uma coisa que eu acho que alguém vai perguntar, se já não perguntou aí. Por que volta a engordar? Você abriu dois parênteses nessa conversa que eu acho que são importantes. O primeiro deles é que não tem nada que alguém possa comer antes de operar que não possa comer depois. Claro que pode ter reações negativas quando come determinados tipos de alimento, como você acabou de mencionar aqui. Então, aquela situação que a gente vê muito e trabalha muito no pré-operatório da cirurgia bariátrica, para evitar as ditas despedidas, eu vou hoje na cantina, eu vou amanhã na pizzaria, eu vou depois na churrascaria, eu vou depois na doceria, porque tem a ideia que nunca mais, depois que faz uma bariátrica, vai voltar numa churrascaria. E não é verdade, não tem nada que se coma antes que não possa comer depois. Agora, tem coisa que é para comer todo dia, tem coisa que é para comer uma vez por semana, tem coisa que é para comer uma vez por mês, tem coisa que é para comer uma vez por ano. Calma, vamos lá. A rabada talvez seja uma coisa para comer uma vez por mês, como você falou. A cada 2 meses. A outra coisa que você falou... A ponta do rabinho. Isso. A outra coisa que você falou, que tem muito mito, vou fazer cirurgia bariátrica e vou ter problemas com o álcool. Mentira. Eu não conheço ninguém que não bebia antes da cirurgia que passou a beber depois que operou. Normalmente é o mesmo hábito de antes que continua depois, mas tem um agravante.
que é a questão de não lidar direito com a forma de comer. Começa a comer comida sólida, entala, vomita porque come rápido, porque não mastiga, porque não tem tempo, porque não dá, e de repente vê que a cerveja desce legal. Ora, cerveja, eu gosto de usar uma definição, cerveja é pão líquido. Ou seja, tem muita caloria e dá para tomar. Então, aquelas E pessoas... ninguém gosta de tomar uma, né, doutor? Exatamente. Uma dúzia. Então, doutor, posso beber? Olha, pense bem, porque se você for daquele tipo de pessoa que toma tudo bem, uma latinha de cerveja, uma latinha de Coca-Cola por semana não faz mal para ninguém. Mas o problema é que, para muita gente, não tem uma, Solange, como você falou, tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, porque elas não conseguem limitar isso. Eu acho que é muito importante que a gente trabalhe esses temas. Agora, eu garanto para você que pessoas que fazem a cirurgia bariátrica e fazem o acompanhamento psicológico, muitas vezes psiquiátrico, quando é necessário, a chance de ter esse tipo de transtorno ela é muito pequena, porque isso surge exatamente daquilo que você falou. Eu não preciso, eu estou muito bem, a minha cabeça está muito boa. Espera lá, cirurgia bariátrica não resolve casamento de ninguém. Cirurgia bariátrica não paga apartamento de ninguém. Cirurgia bariátrica não conquista o teu chefe no trabalho, para depois que você opera, o chefe vai te tratar de uma forma diferente. Os nossos problemas, as nossas adversidades continuam as mesmas depois da cirurgia bariátrica, só que nós vamos estar muito melhor, autoestima melhor, cabeça melhor, então a gente consegue enfrentar melhor esses problemas. Mas existe um núcleo de tratamento: cirurgia, acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico, educador físico, não perder, preservar massa muscular é um dos fatores prognósticos mais importantes para evitar o reganho de peso, que é algo que nós vamos falar agora também. Por que se reganha peso? Porque aquela cascata hormonal depois da cirurgia, ela vai sendo atenuada ao longo do tempo. Solange, me fala se eu não estou falando a verdade, se não foi assim que você sentiu. Nos primeiros meses depois da cirurgia, não tem fome nenhuma. Não é que diminui a fome é zero. Principalmente na gastrectomia vertical, no sleeve, que é aquela cirurgia que tira a parte do estômago que produz o hormônio grelina, que é o hormônio que gera fome. Não tem fome, não quer dizer eu não vou mentir para o senhor, que não tenha compulsão alimentar. Eu preciso dizer isso para as pessoas saberem. Eu até hoje, eu até sinto fome nos horários normais. Mas não é fome. Eu sinto muito mais ainda. É vontade. Olha o negócio, é o que eu estava falando, é o olho, é a cabeça. Eu vou comer isso aqui. Ou lembra que em casa tem um pudim, uma cocada mole, ou que tem um pão recheado. Eu, por exemplo, eu cozinho, doutor. Então, e é óbvio que eu cozinho muito o que eu gosto. Então, quando eu vou ao supermercado, um dos segredos, né, é quando vai ao supermercado. Então, tem que se reeducar, ser acompanhado, inclusive para aprender a fazer compra. Para você poder abusar do que você comprar. Então, assim, hoje eu tenho muito mais vontade do que fome. A fome realmente era zero nos 4 primeiros meses pós-cirúrgico. A fome era zero. Eu comia porque tinha que comer, porque tinha horário, tinha que cumprir, para não perder massa, para não deixar de ter as vitaminas que eu tinha que ter. Enfim. E hoje, depois desses 9 anos, eu aprendi e ainda assim
De vez em quando, pelo menos 2 vezes no ano, eu vou para a minha Nutri, eu bato papo, eu ligo, eu pergunto, eu falo com a minha terapeuta, oi, tudo bem, como é que tá? Então, as minhas comidinhas de doce, eu gostava, por exemplo, a minha mãe faleceu há menos de um mês, dentro da minha bolsa, no cemitério, você encontrava uma paçoca, um doce de leite com amendoim e uma mariola. Tudo dentro da bolsa de uma pessoa só. Porque quando eu fico triste, isso não foi por causa da bariátrica. Quando eu fico triste ou quando eu fico irritada, ao invés de morder alguém, eu mordo um doce. Doutor? Que é uma coisa que pode ser muito bem trabalhada como psicóloga, discutida, abrandada ao longo do tempo. Isso são coisas que a gente tem que tentar ir corrigindo e melhorando, né, Solange? Aliás, você falando da tua cozinha, esse seria um bom tema para um desses falando de obesidade, cozinhando com a Sol, hein? E aí na tua casa, você fazendo alguma coisa, vai ficar na lista. Pode ficar assim. Eu tenho receitas muito boas para quem não deve comer errado. Não só porque foi bariátrica, mas porque é bariátrica, mas porque é o normal que não se deve. O que não com quem? A gente tem isso anotado aqui já, doutor. Eu queria aproveitar que a gente já está quase no final do nosso tempo e começar a fazer algumas perguntas que foram chegando para a gente aqui. Uma delas é justamente sobre a questão do... Se a Sociedade Médica, a Organização Mundial de Saúde, entende a obesidade como uma doença, por que os médicos de várias outras especialidades ainda cometem a violência de dizer que o cara é gordo, obeso, porque ele come? Falta de educação! Falta de cultura. Falta de cultura sobre o tema. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa mudar também no curso de medicina. Porque durante o período que eu estudei medicina, eu não aprendi que a obesidade é uma doença. Eu aprendi depois, porque me dediquei a essa área. Então, eu acho que isso também a gente tem que fazer o nosso meia-culpa, porque é obrigação nossa agora educar esses colegas, mostrar para eles, mostrar, Solange, porque quantos endocrinologistas você foi antes de decidir pela cirurgia? Por que um desses endocrinologistas não te encaminhou para a operação quando via que você, 2, 3, 4, 5 anos tomando remédio e você não conseguia emagrecer? Sabe, eu acho que isso daqui a gente tem que ver a questão, porque se aquele tratamento não está dando certo e eu tenho a possibilidade de oferecer um outro, por que não? Por que não discutir com aquele meu colega em relação a isso? Agora, isto está gerando um movimento grande nos Estados Unidos hoje, que é assim, eu não quero me pesar. Não me pese. Então, as pessoas vão no consultório médico e elas não querem ser pesadas, elas não deixam ser pesadas. Por quê? Porque no momento que elas pesam e o peso chega lá para o médico, se foi na consulta por dor de cabeça, por gripe, por que pegou gripe? Você pegou gripe porque você está obeso. Você tem que emagrecer para não pegar mais gripe. Olha, para melhorar essa dor de cabeça, você tem que emagrecer para não melhorar, para melhorar essa tua dor de cabeça. Porque a interpretação é essa. Não tem nada a ver com o distúrbio metabólico, mas infelizmente o nosso colega, naquela questão do preconceito, do pré-julgamento, acaba dizendo isso. Quando, veja, olha aqui, ó, você veio no meu consultório com tosse, vamos fazer esse raio-x, vamos avaliar a causa da tua tosse, enquanto isso você vai tomando esse xarope aqui, esse medicamento que vai te ajudar. Agora, deixa eu te falar uma coisa, você está com 120 quilos, o teu colesterol está alto aqui, quais são os tipos de tratamento que você já fez para obesidade até agora? Eu acho que eu posso te ajudar em alguma coisa. Se eu não puder, eu posso te encaminhar para um colega especialista nesse tema que vai poder ter uma conversa que vai te ajudar muito. Então, eu acho que
Tudo é questão de como é feita a abordagem. Mas, infelizmente, esse preconceito, esse pré-julgamento que está por tudo, ele está dentro do hospital, ele está dentro do consultório médico ainda, e a gente continua. Vamos lá, nós vamos lutar contra isso e nós vamos vencer, eu tenho certeza. Doutor, eu queria agradecer muito a presença do senhor, da Solange também. Solange, muito obrigado pela sua participação. Eu sei que se a gente quisesse, a gente podia passar pelo menos mais umas 2 horas conversando sobre isso. Né? Mas a gente já chegou no nosso limite de tempo aqui proposto para essa live. Então, foi um sucesso. Eu tenho certeza que todo mundo que assistiu e todos os que vão assistir ainda, porque a gente vai disponibilizar esse material para todo mundo, vão tirar um grande proveito de tudo isso que foi conversado e falado aqui hoje. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu agradeço. E até a próxima. Se você quiser dar uma última palavra, Solange, doutor, por favor, fique à vontade. Eu quero dizer, em especial para as mulheres, que quando se sentir fora dos parâmetros que você mesma considera, se olha direito, se olha com amor. E se sentir que precisa de ajuda, nesse sentido, procure ajuda. Não só ouça o que as pessoas pensam e acham de você. Sua saúde é mais importante que qualquer coisa. Eu encontrei a solução neste procedimento, com um médico. Não fica procurando coisas mágicas, porque isso pode acabar num lugar ruim para você. Mas feliz hoje, há 9 anos, eu estou bem contente com tudo de mim. Muito bem. Parabéns, Solange. Parabéns, Gavroche. Muito obrigado pelo convite para participar dessa atividade educativa, né? Eu gosto da palavra educação em relação ao tema obesidade, e eu espero que tenha ficado claro para as pessoas a mensagem daquilo que nós falamos. Obesidade é uma doença, deve ser respeitada, os pacientes devem ser respeitados, não é uma escolha, não é uma decisão individual de cada um, é uma conjuntura de vida, de fisiologia, de tudo que leva a essa situação. E tem tratamento, claro que tem. Vamos procurar o tratamento adequado, vamos procurar aquelas equipes que estão preparadas para realizar. A maioria dos casos não é de cirurgia, a gente sabe disso, é de tratamento com apoio psicológico, apoio nutricional. Os remédios cada vez têm menos efeitos adversos e mais efeitos positivos. Uma das coisas do tratamento da obesidade de 10 anos atrás é que os remédios tinham muitos efeitos adversos. Hoje a gente já tem remédios muito bons no mercado, cada ano aparece um melhor. Então, a gente tem uma gama de tratamentos para oferecer. Vamos estudar cada um e definir a melhor estratégia que vai nos resultar naquela meta que nós temos. Adorei participar dessa live. Muito legal te conhecer, Solange. Não foi pessoalmente, mas foi quase. A gente está aqui coladinho no outro. Gavroche, parabéns pela moderação. Um beijo no coração de todo mundo que nos deu 1 hora. A coisa mais precisa da vida de uma pessoa é tempo. E teve gente que nos deu 1 hora do tempo da vida aqui. Um beijo no coração de vocês. Obrigado a todos. E queria convidar todos também para a próxima semana. Nós temos uma outra live que vai discutir mitos e medos da cirurgia bariátrica. Então, quem está nos ouvindo hoje, na semana que vem, na sexta-feira também, às 16 horas, a gente tem mais uma conversa aqui sobre o tema da cirurgia. Eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês. Muito obrigado, um bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.